Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre os tecidos conjuntivos de propriedades especiais e agora falando sobre o tecido ósseo. O osso tem função, portanto, estrutural, ele protege os órgãos internos e associados ao tecido muscular, propicia então o movimento para aquele animal, tá? Então forma um sistema conhecido como músculo esquelético. É importante observar que os ossos também se organizam entre si e formam articulações. Nós vamos estudar as articulações a partir dos questionários. No osso, nós identificamos três tipos celulares: osteoblasto, osteócito e osteoclasto. Assim como na cartilagem, o osteoblasto está na periferia da superfície óssea. O osteócito, imerso na matriz extracelular. O osteoblasto é uma célula que está pouco ativa do ponto de vista metabólico, mas é capaz de, sendo estimulada, entrar prontamente em atividade e secretar matriz óssea, de modo que passa, então, a ser cercada por esta matriz e se transforma na célula osteócito. O osteócito, portanto, é responsável pela manutenção e síntese da matriz extracelular. Embora a matriz extracelular seja calcificada, o osso é uma estrutura viva, extremamente plástica, ou seja, ele sofre modificações. Então, o osso está sempre em um equilíbrio de síntese e degradação da matriz óssea. Síntese da matriz óssea sendo responsabilidade de osteócitos e a degradação da matriz óssea sendo responsabilidade de uma célula chamada osteoclasto. O osteoclasto é uma célula derivada do monócito, aquela célula que nós encontramos no sangue. Quando o monócito migra para o tecido conjuntivo, ela se transforma. Existe uma família de células que tem uma característica em comum, qual seja a capacidade de fagocitose. Então, nessa família nós vamos encontrar macrófagos, células de Kupffer, osteoclastos, micróglia e macrófagos alveolares. Todas essas células se originaram a partir do monócito. Então, o monócito, quando chega no tecido conjuntivo, sofre diferenciação e se torna uma célula fagocitária. Então, sob o estímulo e o controle hormonal, o osteoclasto, então, é capaz de entrar em atividade, liberando, então, com a degradação do osso, libera cálcio na corrente sanguínea. Cálcio é um íon importante na fisiologia do animal. Então, portanto, o equilíbrio do cálcio é importante. As fontes de cálcio vão ser da dieta e também do esqueleto, tá certo? A matriz óssea, como já falei, ela é calcificada. Ela é formada basicamente de colágeno do tipo 1, glucosaminoglicanos e também glicoproteínas adesivas. Aliás, todos os elementos do tecido conjuntivo apresentam também glicoproteínas adesivas. Quando nós analisamos o osso a olho nu, o osso macroscópico, nós observamos dois ossos, um osso chamado esponjoso e um osso chamado compacto. O osso esponjoso é aquele que nós observamos ocupando as epífises dos ossos longos, por exemplo. Então, vocês verificam tabiques ósseos, certo? Com direções irregulares, de modo que formam pequenas cavidades, pequenas lojas, dando um aspecto de esponja a esse tecido. Então, esse osso foi chamado de esponjoso. O osso compacto, quando você observa a olho nu, ele parece de fato ser formado por uma estrutura um pouco mais rígida, mas independente de ser compacto ou esponjoso, do ponto de vista histológico, os dois vão apresentar a mesma organização. Nós vamos ver em seguida. É interessante observar que essa região aqui, ó, ocupada pelo tecido, ou esse osso esponjoso, é ocupada por um tecido chamado hematopoético. Então, a medula óssea, originalmente no animal jovem, ocupa toda a cavidade, né? Toda a cavidade, mas no animal mais velho, ele então passa a ocupar apenas a região de osso esponjoso nas epífises, né? E o que essa medula óssea faz? A medula óssea vermelha é capaz, então, de produzir as células do sangue. Então, as células do sangue são produzidas a partir
da medula óssea, que é um tecido hematopoético. E ele está localizado onde? Está localizado dentro dos ossos, né? Essa estrutura, esse espaço, é chamado de medula óssea e é ocupado por um tecido chamado medula óssea, ok? Então, o espaço é medula e é ocupado por um tecido chamado medula óssea. E esse tecido tem característica hematopoética. Então, as células do sangue surgem a partir da diferenciação das células que existem nessa estrutura. Então, é importante observar que externamente ao osso, assim como na cartilagem, existe um tecido conjuntivo denso não modelado, chamado de periósteo. O periósteo vai cercar toda a estrutura do osso, a não ser a cartilagem, né? Cartilagem aqui também não tem um tecido conjuntivo em volta, não apresenta pericôndrio. Então, em toda a estrutura do osso, nós iremos observar o periósteo. Internamente, a superfície óssea também é revestida por um tecido conjuntivo. Nesse caso, ele é chamado de endósteo, ok? Então, eu tenho o periósteo externamente e o endósteo internamente, tá certo? Então, aqui é um desenho esquemático mostrando a organização que você vai observar, sob o ponto de vista histológico, do osso, né? Então, o osso vai se organizar em estruturas que nós chamamos de lamelas. As lamelas concêntricas vão formar uma estrutura chamada ósteon, tá? Então, mais uma vez, eu tenho um periósteo e, diferente da cartilagem, o osso é um tecido extremamente vascularizado. O tecido ósseo é extremamente vascularizado. Então, os vasos vasos e nervos entram no tecido ósseo, no osso propriamente dito, a partir do seu periósteo, ok? Também nós conseguimos observar macroscopicamente ossos e nós denominamos de chatos, longos, curtos, dependendo da forma que esse osso possui. Quando nós analisamos do ponto de vista histológico, os ossos nós vamos diferenciar, o tecido ósseo, nós vamos diferenciá-los em dois. Um tecido chamado lamelar, ou secundário, no qual nós observamos lamelas. Cada uma dessas faixas aqui, ó, são chamadas lamelas. Então, as lamelas são circunferenciais ou cercam os vasos sanguíneos, certo? Então, as lamelas se organizam de modo circunferencial a um vaso sanguíneo. Lamelas. A cada estrutura dessa daqui recebe o nome de ósteon ou sistema Haversiano. Ósteon ou sistema Haversiano. Quando o tecido ósseo está apresentando uma matriz desorganizada e você não identifica as lamelas, nós dizemos que esse osso ele é não lamelar ou primário, tá certo? Então, o osso que está sendo sintetizado agora, ele apresenta uma organização não lamelar. E à medida que ele vai sendo, então, remodelado, a remodelação desse osso vai organizando esse osso em estruturas lamelares para que nós tenhamos a formação do ósteo, né? Que funciona como se fosse a estrutura fundamental do osso, né? Fisiológica, inclusive, o osso se organiza a partir de sistemas haversianos ou ósteos. E é importante ressaltar mais uma vez que esses sistemas haversianos, eles também sofrem remodelação. O osso está em constante remodelação. Analisando aqui essa imagem, você percebe uma superfície óssea e você observa células cúbicas ou ligeiramente cilíndricas repousando sobre essas superfícies ósseas. Essas células são osteoblastos. Você percebe aqui nesse tabique ósseo células ocupando lacunas.
Essas células que estão dentro dos tabiques ósseos são osteócitos. Observe aqui, ó, um vaso sanguíneo e o osso iniciando o processo, né, o tecido ósseo iniciando o processo de formação das lamelas. Então, aqui é o início da formação de um sistema raversiano. Por quê? Você observa a lamela, ó, iniciando o processo, então, de formação, de cercar esse vaso sanguíneo. Na superfície óssea, nós temos o quê? Osteoblastos. Internamente, osteócitos. Então, à medida que essas células secretam matriz óssea, elas vão ser cercadas por matriz óssea e irão, então, formar novos osteócitos. Na superfície óssea, também nós encontramos uma célula que é formada a partir da fusão de várias outras células, né? Então, existe uma célula muito grande, com até 50 núcleos, mostrando que houve a fusão de pelo menos 50 células. Então, essa célula grande, que tem a característica fagocitária, é o osteoclasto. Todos os locais onde você observa remodelação óssea, você vai encontrar o osteoclasto, tá? Então, se você encontra osteoclasto, significa para você que naquela região há remodelação óssea. E o osteoclasto também ocupa uma lacuna, existe uma depressão aqui. O osteoclasto estabelece junções oclusivas aqui com a superfície, joga através de uma bomba de prótons, joga hidrogênio nesse espaço, fazendo com que o ambiente fique ácido. Com o ambiente ácido, ocorre a mobilização do cálcio a partir da matriz óssea para esse espaço. Então, o cálcio acaba sendo removido da matriz óssea, porque essa estrutura aqui, essa célula, promoveu um ambiente ácido nessa superfície. A partir daí, com a remoção do cálcio, essa célula, então, passa então, a fazer fagocitose da matriz não calcificada na matriz orgânica, que é formada por colágeno e glucosaminoglicanos, proteoglicanos, ok? Então, é assim que o osteoclasto degrada o osso, fazendo a modificação nesse ambiente. E esse espaço, então, no qual ele interage, forma essa lacuna, é conhecido como lacuna de Hall-Ship. Okay? Aqui, um desenho esquemático, mostrando, então, periósteo, okay? Extremamente vascularizado, mostrando que ocorre a invasão do tecido ósseo por vasos sanguíneos a partir dessa estrutura. Você observa, então, lamelas, né, ósseas, sistemas raversianos ou ósteon, tá certo? Observe nesse desenho também que nós temos o vaso central e as várias lamelas. É interessante observar que a maneira como as fibras de colágeno são depositadas nas lamelas tem um efeito crucial sobre a fisiologia do osso. Por quê? Elas são colocadas de modo perpendicular umas às outras. Então, quando nessa lamela primeira aqui, nós observamos, por exemplo, a secreção de colágeno nessa direção. Nessa lamela, a secreção de colágeno na outra direção. Nessa daqui, de novo, alternando, então, as direções. Isto faz com que você aumente a força de tensão que essa estrutura pode receber. Então, o osso, ele torna-se resistente pela maneira como a matriz óssea foi secretada. Ele é rígido por conta do cálcio que está fixado àquele tecido conjuntivo, mas ele é resistente pela maneira como o colágeno se distribui nas lamelas ósseas, tá certo? Observe que entre ósteos você tem lamelas irregulares.
Essas lamelas irregulares são chamadas sistemas intermediários. Tá bom? Aqui, você observa uma imagem obtida a partir da degradação do osso. Você pega um fragmento ósseo e lixa esse osso ao ponto de ele ficar transparente, permitindo a passagem de luz. E aqui foi corado com tinta nanquim. Observe que as lacunas, são essas estruturas escuras, né? Elas apresentam raios, ok? Esses raios são chamados de canalículos. Significa para você que dentro da lacuna nós temos quem? O osteócito. Mas o osteócito emite, então, prolongamentos. E esses prolongamentos formam canalículos. E os canalículos chegam aos vasos sanguíneos que estão internos ao canal de Havers. Essa estrutura aqui, onde percorre vasos sanguíneos, veias e artérias e nervos, é chamado de canal de Havers. Essa estrutura como um todo é chamado sistema haversiano ou ósteon. Cada uma dessas faixas, uma lamela. E no centro do sistema haversiano do ósteo, nós temos o canal de Havers. Então, você observa aqui que o osteócito é capaz de se nutrir a partir, então, do canal de Havers através dos canalículos. Isso é importante. Note que, quando você analisa um sistema haversiano, existe, então, um vaso no centro, mas existe a comunicação de ósteos através de canais transversais. Então, existe um canal central no sistema haversiano, chamado canal haversiano. Mas os sistemas haversianos entram em comunicação através de canais perpendiculares, chamados canais de Volkmann, tá? Canais de Volkmann. Então, um sistema haversiano entra em contato com outro sistema haversiano através de canais de Volkmann. Então, a partir daqui, ó, a imagem não mostra aqui, mas haverá a ligação de um ósteo com o outro através de um canal chamado canal de Volkmann. Então, quando nós estudamos o osso, nós observamos, então, o sistema haversiano, o canal de Havers, e unindo dois sistemas haversianos, nós encontramos o canal de Volkmann. Observe aqui, lamelas, então, intermediárias. O osso, ele surge a partir de dois processos. O primeiro, chamado de ossificação endocondral, e o segundo, chamado de ossificação intramembranosa. A ossificação intramembranosa acontece à semelhança do que acontece na formação da cartilagem. Existe a condensação, então, de células mesenquimais, havendo, a partir daí, com a modificação daquela matriz celular, a transformação daquelas células em osteoblastos, e elas passam, então, a secretar matriz óssea. Quando isso acontece, nós temos a formação de osso a partir de um tecido conjuntivo, propriamente dito. Isso é típico, por exemplo, nos ossos da face. E existe um outro tipo de ossificação, no qual surge a partir de um esboço de cartilagem. Principalmente nos ossos longos e ossos chatos, você consegue observar, especialmente nos ossos longos. Você encontra essa estrutura. Os ossos da face, eles são através da ossificação intermembranosa. Como ocorre? Inicialmente, nós temos, então, um esboço molde cartilaginoso. E vocês lembram que a cartilagem ela é avascular, portanto, limitada o seu crescimento. Ocorre que o pericôndrio sofre um processo de ossificação. Então, a partir da ativação de diferentes genes, ocorre, então, a calcificação desse pericôndrio. Consequentemente,
as células vão, então, sofrer e as células da cartilagem vão morrer. Ocorre a expressão de genes que estimulam a entrada de vasos sanguíneos nesta cartilagem. Quando isso acontece, nós ocupamos essa cartilagem que morreu, essa matriz extracelular, com células que são capazes de degradar a matriz. Então, surgem aqui osteoclastos e passam a degradar a matriz. E também surgem células que são capazes, então, de sintetizar uma nova matriz. Então, passa a haver uma formação de tecido ósseo, a partir da degradação da matriz cartilaginosa. Então, a matriz cartilaginosa está sendo degradada e está sendo depositada ao mesmo tempo uma matriz óssea. E assim se continua até que há o estímulo também para surgir um outro centro de ossificação, observado aqui nas diáfises. A partir daí, dessa formação desse tecido ósseo, surge a cavidade medula óssea, surge, então, você tem a organização da diáfise e a organização das epífises. Observe que entre o centro de ossificação secundário e primário, resta um colar de cartilagem, chamado de cartilagem epifisária, tá certo? E essa cartilagem epifisária é importante para o crescimento desse osso em comprimento. A espessura do osso vai ser estimulada a partir da diferenciação do periósteo e o crescimento, alongamento do osso a partir dessas peças de cartilagem. O disco epifisário, então, é uma estrutura importante no osso, porque ele permite o alongamento do osso. Essa peça de cartilagem se organiza de uma forma bem peculiar. Ela apresenta diferentes faixas, né? Primeiro, uma cartilagem em repouso, uma cartilagem que sofre intensa proliferação. Após uma intensa proliferação, essa cartilagem hipertrofia e morre. Morrendo, ela sofre, então, um processo de calcificação. Então, nós temos uma zona considerada de repouso, uma zona de proliferação, chamada de cartilagem seriada, uma zona chamada hipertrófica e uma calcificada, surgindo a partir daí o osso recém-formado. É evidente que essas espículas ósseas vão sofrer um processo de remodelação, existe aqui uma intensa atividade de osteoclastos. Observe que, à medida que essas células da zona proliferativa se dividem, o osso sofre, então, um alongamento. Quando cessa a atividade de divisão dessas células, ocorre o selamento do disco epifisário, e aquele animal chega na sua estatura final, ok? Esse crescimento, o estímulo do crescimento está relacionado com vários hormônios, tá? Além do hormônio do crescimento, também hormônios sexuais atuam nessa função da cartilagem seriada, tá certo? É importante observar que existe uma série de genes que são ativados aqui que fazem com que isso funcione, tá certo? Bom, então com isso nós concluímos o nosso estudo sobre o tecido ósseo. Fica aqui mais uma vez as referências, né? Delman e o livro do professor Paulo. E nós nos vemos então no próximo vídeo. Um forte abraço. Até mais.